Muito bem, vamos agora às informações do esporte com a nossa repórter Caliandra Alves Dias. Caliandra, seja bem-vinda. Muito boa tarde para você. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, pessoal. Olha, vamos falar, pode botar na tela aqui já, Marcão, porque nós vamos falar daquele time agora que é líder do Campeonato Gaúcho, melhor ataque, melhor defesa e mesmo não jogando bem, consegue vencer com 2 gols de Marinho. Primeiro classificado para a próxima fase do Campeonato Gaúcho, o Grêmio. Ontem venceu por 2-0 o Lanterna Veranópolis. Venceu por 2-0 com não vamos falar assim uma boa atuação, porque a equipe deixou muito a desejar, mas pelo menos venceu por 2-0, não foi uma goleada como nós gremistas estamos acostumados, mas nós já temos aqui momentaneamente o nosso adversário. Faltam apenas 3 rodadas para essa fase de grupos do Gauchão terminar, mas caso tivesse terminado ontem, o adversário do Grêmio seria o Novo Hamburgo. O primeiro colocado contra o 8º, o Inter enfrentaria o São Luís, o Caxias enfrentaria o Pelotas e o São José o Aimoré. Muito bem, lembrando que os jogos acontecem na casa dos primeiros colocados, né? Isso, então o Grêmio vai ter todas as decisões na Arena do Grêmio por ter terminado em primeiro lugar e obtido a melhor campanha. É bom a gente ficar aqui em alerta porque o Novo Hamburgo, em 2017, se não me engano, já aprontou para cima da dupla Grenal e saiu campeão gaúcho da edição. Então é bom o Grêmio aqui tomar cuidado com times como, por exemplo, o Novo Hamburgo, né? Porque apesar de ser um time da Série A, ele não tem tanta tradição em relação ao gauchão. Então, momentaneamente aqui também nós já temos os nossos 2 rebaixados, porque eu acho que só um milagre tira o Veranópolis e o Brasil aqui do rebaixamento para a divisão de acesso. Bom, a gente avalia a tabela do Campeonato Gaúcho, né, e vê aí a diferença do Grêmio para o segundo colocado, que é o Internacional, e realmente é impressionante os números, né? O saldo de gols nenhuma são 20 derrota. Números a mais, nenhuma derrota, né? 2 os empates. Números dessa campanha do Grêmio. Mas outra notícia, Caliandra, que está chamando a torcida quando foi a venda ontem do TT, que não chegou nem a estrear no principal. O que aconteceu com esse jovem que era que é para ser um dos destaques do novo Grêmio? Vamos falar assim que o TT era para ser o novo Douglas Costa, né? Ele tem um jogo, uma forma de jogar bastante parecida com o Douglas Costa, ele segura bastante a bola, ele foi convocado no passado para a Seleção Brasileira Sub-20, não teve uma atuação assim tão boa quanto na base do Grêmio. O torcedor que assiste os jogos da base do Grêmio sabe da evolução que o TT teve, e essa evolução, obviamente, chamou a atenção de um dos maiores clubes, vamos assim por dizer, que é o Shakhtar, né? Então, assim, o Romildo, ele comentou em relação a entrevistas que essa venda do TT vai beneficiar o Grêmio. Por quê? Porque o Grêmio está tentando comprar a Arena definitivo e também está terminando um novo projeto do novo CT dos meninos da base lá em Eldorado. Então, o presidente já falou que esse dinheiro vai ser muito bem investido no Grêmio em relação ao CT, e é um jogador que infelizmente ainda não estreou no profissional, como é o caso do PP, que aí estreou, que o PP, se não me engano, é o último jogador da base a entrar na equipe profissional do Grêmio, e o Grêmio novamente revelando mais um jogador da base, como vem acontecendo nos últimos anos. Muito bem, negociação de mais de 40 milhões de reais, mas olha, que o Grêmio lucrou mesmo foi a negociação do Marinho, que fez os gols ontem, 8 milhões de reais. Já dá para ele conseguir uma vaga na equipe da Libertadores desse ano? Olha, por falar em Libertadores, Leandro, o Grêmio estreia na semana que vem, dia 6 de março, contra o Rosário Central. O jogo, se não me engano, é fora de casa. Então, assim, ontem foi o último desafio do Grêmio em relação aos jogos, né? Agora o Grêmio vai ter aí longos dias para focar na Libertadores da América e o Renato vai ter uma boa dor de cabeça. Porque se o Marinho não vinha dando resultado no ano passado, ele tá dando nesse ano. E é exatamente isso que os gremistas querem. Porque, como esse investimento nos jogadores, nada mais justo do que ele fazer gols, né? Então, ontem aí a torcida acabou brincando nas redes sociais. Se eu critiquei o Marinho, não me lembro, né? Mas é exatamente isso. Se as críticas vieram, o Renato aproveitou essas críticas para fazer com que o jogador chamasse atenção e tivesse um foco ainda maior nos jogos. Obviamente, o caso dele, ele chegou no fim do ano passado, então ele não teve tanto aproveitamento, ele não teve tanto entrosamento com a equipe de Renato Gaúcho. E nesse ano vem tendo, né? Apesar do Renato mudar as peças em relação ao ataque do Grêmio, o aproveitamento do Grêmio ainda é o mesmo. E nós vimos isso ontem, com 2 gols dele, com uma brilhante atuação do Maicon e do próprio Michel. Porque o Grêmio também teve chances com esses jogadores. Teve com o Michel, que quase fez um gol. Teve também como o Maicon, que foi o capitão, que deu o cruzamento para o primeiro gol do Grêmio. Então, ontem o Grêmio trabalhou todos os setores no jogo de ontem. Então, o Marinho está sendo muito bem aproveitado e vamos ver aí se na Libertadores ele vai brilhar como está brilhando no Gauchão.
Quem se prepara para a Libertadores também é o Internacional. E o Odair Hellmann vai ter que fazer dois grandes ídolos da torcida colorada deste ano jogarem juntos. D'Alessandro e Rafael Sobis. Vai dar certo essa dobradinha? Olha, já deu certo no passado, né? Vamos esperar que esse ano dê certo novamente. São dois jogadores veteranos que já conquistaram a Libertadores da América com a camisa do Inter. Mas o D'Alessandro também esse ano vem um pouco criticado pela torcida, porque a idade dele tá aí, passou dos 35 anos, se não me engano, e é um jogador que muitas vezes colocar desde o primeiro tempo do jogo vai acabar prejudicando a partida, porque o D'Alessandro não tem mais aquela velocidade que ele tinha no passado e nem também um controle de bola tão bom assim como foi há 5 ou 6 anos atrás. O D'Alessandro é um jogador para colocar aí nos minutos finais do segundo tempo, quando a partida já está encaminhada. Vamos ver aí também em relação ao Rafael Sobis, que nos anos anteriores conquistou diversos títulos com a Raposa, como o Cruzeiro de Minas Gerais, e ele está em forma, né? A gente pode ver aí que desde o ano passado, quando ele conquistou o Hexa na Copa do Brasil, ele fez a diferença e é um jogador que também tem bastante movimentação dentro de campo. Eu acho que vai auxiliar aí a equipe do Odair. Muito bem, vamos falar o seguinte agora, vamos falar do Ipiranguinha. Qual é os destaques lá do Colosso da Lagoa? Bom, amanhã, novamente o Ipiranga entra em campo, né, às 8 horas da noite, se não me engano, contra o União Frederiquense, e a equipe treinou ontem e vai treinar hoje às 7h30 da noite, que aí também uma preparação para eles se acostumarem com a iluminação do Colosso. Vamos ver se dessa vez vai dar certo. Marcão, eu vou pedir para ti que tu abra aqui a tabela da divisão de acesso, aqui com isso, porque assim, as duas equipes estão numa situação bastante parecida. O Ipiranga é 7º colocado com apenas 1 ponto garantido e o União Frederiquense com nenhum ponto. Apesar do União Frederiquense ter um jogo a menos, por causa que ele não estreou, o jogo da estreia foi adiado, vencendo aqui, ele vai ter, no caso, 3 pontos. Vai ultrapassar o Ipiranga. E o Ipiranga, na próxima rodada, depois de enfrentar o União Frederiquense, Marcão? Vamos passar para a 5ª rodada. Isso, na 5ª rodada. Aí. Pronto, para baixo. Para baixo, aqui. Vai enfrentar o Passo Fundo, que agora está na vice-liderança, porque o Glória venceu. Então, assim, o Ipiranga precisa vencer o União Frederiquense para talvez conseguir empatar aqui contra o Passo Fundo, tentar um empate, pelo menos, para ter a sua situação um pouco mais aliviada. Porque caso o União Frederiquense vença os próximos 2 jogos e o Ipiranga perca os próximos 2, aí já não tem mais volta. Aí vai cair. Então é bom o Ipiranga tomar um pouquinho de cuidado, porque apesar do União Frederiquense estar numa situação aqui ruim, é um time que traz perigo, né? Então é bom o Ipiranga ficar atento em relação a isso e principalmente aos jogadores do União Frederiquense, porque eles gostam bastante de se movimentar pelas laterais do jogo. Então nos últimos jogos a gente percebeu que o técnico Sírio, ele vem mostrando jogos dos adversários, tentando estudar os adversários, mas talvez esse estudo não esteja dando tão certo em relação aos resultados que o Ipiranga teve nos últimos jogos. Perdeu para o Esportivo por 3-1, depois empatou em casa, depois voltou a perder fora para o Tupi, né? Um time que vai enfrentar o Fluminense e perder para o Tupi, talvez não vá vencer o Fluminense. Então é bom o Sírio e também os jogadores terem um pouquinho mais de cuidado. A gente sabe que em relação ao jogo de amanhã é possível algumas novidades dentro de campo, né, em relação ao treino de ontem que aconteceu e que foi conversado aí nos grupos em relação ao Ipiranga. Então é bom o técnico Sírio ficar atento a isso, porque caso venha perder amanhã, eu acho que até mesmo ele peça para sair, porque 4 jogos e 4 resultados não tão bons. É bom também a direção ficar atenta, né? Porque no ano passado eles insistiram em um técnico que viram que não deu certo e só foram se ligar no fim da temporada, quando estava um jogo para cair para a Série D do Campeonato Brasileiro. Acabou vencendo aqui o Tupi de Minas Gerais em casa, venceu por goleada. Então, se não tivesse vencido esse jogo, o Ipiranga hoje estaria na Série D. Então é bom assim É bom pegar de exemplo, né, o passado para voltar a não se repetir, já que o Ciro também foi o técnico do Márcio, então os dois têm um estilo de jogo bastante parecido. Muito bem. Não, olha só, antes da gente ir para as quadras, o pessoal tá perguntando, eu vou fazer, essa é a pergunta aquelas, sim ou não, hein, para nosso tempo entrar certinho aqui. Já tá na hora de trocar o diretor de futebol e o técnico do Ipiranga? Eu acho que já. Já tá na hora? Já. Olha só, porque assim, ó, hein? vamos falar assim, ó. Em relação ao gerente de futebol, obviamente a gente sabe da importância que ele tem na contratação dos jogadores. Só que um time da divisão de acesso, ele não precisa. É um dinheiro que, vamos
por assim falar, que está sendo jogado fora. Era um dinheiro que poderia estar sendo investido no retorno dos jogadores. Obviamente, a gente sabe que muitas vezes o Adilson, o próprio Ricardo Genta, eles não conhecem muito bem esse vasto mundo do futebol. Então, eles ainda têm algumas dúvidas em relação a contratações. Por isso que o Renan, né, faz aí esse auxílio. Só que em relação ao técnico, a gente sabe que o futebol, muitas vezes, ele é um moedor de técnicos. A gente sabe que aqui no Brasil, os técnicos não duram por muito tempo, principalmente quando tem esses resultados negativos em 4 rodadas seguidas. Então, 4 rodadas seguidas não deu certo? Bom, o problema não é tão bom assim, né? O problema não é só com os jogadores, o problema também está nos técnicos. E, em relação ao técnico, a gente sabe que jogadores como o Pedro e como o João Vitor não estão sendo aproveitados. O Pedro brilhou contra o Votuporanguense, é um jogador, eu acho que é um jogador que está um pouquinho mais acima dos outros. Não estamos diminuindo o time do Ipiranga, mas a gente sabe que o Pedro ele tem um nível ainda um pouquinho acima dos jogadores, porque ele é um jogador jovem, tem 23 anos, é um jogador que tem bastante controle da bola, ele tem passes, ele é aquele camisa 10 que tá vestindo a camisa 10, ele é o típico camisa 10, que ele cria as jogadas, que ele participa das jogadas. O João Vitor, no ano passado, também teve um excelente desempenho com o Ipiranga. Ele chegou na metade da Copa Vianney Carlet, se não me engano. Então, o Ipiranga mudou da água para o vinho com a chegada dele. São 2 jogadores que se estivessem em campo, Leandro, eu acho que faria a diferença no meio-campo do Ipiranga. Porque se a defesa não tá tão boa e a bola não chega aos atacantes, o problema está no meio-campo. Muito bem, vamos agora nas quadras falar, porque nós temos destaques na Liga Gaúcha de Futsal. Vai sair o Campeonato Gaúcho de Futsal ou não vai sair? Olha, vai sair com algumas modificações. A informação vem lá de Marau, de uma amiga minha, que ela assessora uma das equipes de futsal, que é o AMF. Então, ela falou aí em relação às mudanças que obtiveram no Congresso Técnico, né? Agora, no início do ano, ali por abril, é para começar uma competição, uma Supercopa Gaúcha. Isso, Supercopa Gaúcha. É tipo a Supercopa do Brasil. É tipo a Supercopa, né? Então, assim, é Copa dos Pampas, na verdade, o nome que agora eu me lembrei, Copa dos Pampas. Então, assim, nesse início da Copa dos Pampas, vão participar todos os times, exceto as equipes que participam da Liga Nacional, que são Atlântico, a CBF e a Soeva. Essas 3 equipes não vão participar dessa competição, apenas as outras equipes que fazem parte da Liga Gaúcha. Então, a previsão é de que a fase de grupos, vamos por assim falar, da Liga Gaúcha, comecem apenas em junho, né? Muito bem. Então, a fase de grupos vai até outubro. E, novamente, a decisão já está marcada para dezembro desse ano. Eu acho que ultrapassando aí também a Liga Nacional, como foi no ano passado. O campeão da Copa dos Pampas vai aí garantir uma vaga na Copa do Brasil das Ligas. Né? Bem. E a gente vai conversar hoje com o Elton para saber a opinião dele em relação a essa mudança que teve, porque muitas vezes acaba prejudicando as equipes, né? Principalmente em relação ao Atlântico, a CBF e a Soeva, que jogam 2 competições simultâneas, que é a Liga Gaúcha e a Copa e a Liga Nacional. Muito bem. São esses os destaques do esporte hoje? São esses, nós voltamos amanhã. Olha, muito obrigado, viu, Caliandra? Amanhã, Caliandra volta aqui na apresentação do Bom Dia Notícias, vai trazer os esportes. Eu saio na manhã, quarta e quinta-feira para fazer 2 reportagens especiais e volto na sexta-feira. Vai ficar com essa jovem aqui para trazer muita informação.